Muito bem, chegamos à última aula aqui do nosso módulo. E mais uma aula que eu vou trazer aqui ferramentas para você poder colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo e principalmente ferramentas que você consiga utilizar aí com o teu time para você se desenvolver dentro do caminho da liderança, mas para que você possa ajudar essas pessoas no desenvolvimento. Dando sequência, então, à aula anterior, enquanto a gente falava sobre gestão de expectativas, essa aula ela é super importante, super relevante, que eu vou trazer uma ferramenta para você que é uma das melhores ferramentas para gestão de expectativa no coletivo. São duas, na verdade. Uma é um mapa de habilidades e outra é uma ferramenta de nivelamento de designers. Eu vou começar falando sobre o mapa porque é mais simples para falar, não tão simples para construir. Mas eu já vou te dar algumas dicas também de como você pode construir. O mapa de habilidades, ele nada mais é do que uma ferramenta para você poder comunicar a expectativa que você tem com cada nível, com cada grade de designer dentro da tua empresa. Então você tem um mapa de habilidades desenhado, separado por nível, dizendo o que você espera de cada nível. Esse mapa, ele contribui principalmente para ajudar as pessoas a entender aonde elas estão, para onde elas vão. Por exemplo, se eu sou um designer júnior no time, o que eu tenho que fazer para ser promovido a pleno? E principalmente, como é que eu sei que enquanto designer júnior eu estou cumprindo o meu papel, estou fazendo aquilo que é esperado de mim nessa carreira, nessa cadeira? Então o mapa ele vai ajudar a detalhar isso, porque como eu comentei, ele vai estar quebrado por níveis. Eu vou mostrar aqui para você como que a gente fazia na conta azul. E eu quero que você utilize esse material, eu vou deixar um link aqui do artigo que eu escrevi, eu quero que você utilize esse material como inspiração, como uma referência, eu não quero que você copie. Eu quero que você entenda o que faz sentido para você dentro do teu contexto e depois eu vou te mostrar outra ferramenta que é a de nivelamento e essa ferramenta sim, você pode copiar, inclusive eu quero até que você utilize ela. Eu construí ela junto com um amigo meu, João Paulo, a gente construiu ela pensando nisso, né, em pessoas que querem construir mapas e não sabem bem por onde começar. Mas deixa eu te mostrar primeiro aqui da conta azul como é que a gente fazia e a gente já vai passar para o nivelamento. Então, esse aqui é o mapa de habilidades dos designers da conta azul. Você vai ver que ele está dividido aqui por colaborador individual número 3, colaborador individual 4, 5, 6 e 7. Você vai perceber que para cada tipo de colaborador existem as responsabilidades. Então, a gente vai fazer um corte aqui no colaborador do tipo 3, para a gente entender um pouquinho mais. Então, eu tenho as responsabilidades aqui, eu enquanto um colaborador individual do tipo 3, na conta azul a gente não chamava de júnior, pleno e sênior, cada um tinha um número. Era P1, P2, P3, P4, P5. Eu quis trazer aqui como IC, porque normalmente é isso que você vai ver no mercado, esse colaborador individual, que é o significado desse termo aqui em inglês. Tem as responsabilidades, então aqui do ladinho eu tenho também os grades. O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então como é que você vai ler esse mapa? Primeiro, é entender as responsabilidades dentro de cada nível, e segundo, é entender o nível de dominância. Então, olha só, eu tenho aqui o domina completamente, o domina parcialmente, o domina pouco e não necessita dominar. O que significa isso? Então, vendo aqui, mais uma vez, as responsabilidades do nível 3 até o 7, todo mundo tem que dominar completamente o que está aqui. Então, por que isso? Porque o 3 é o nível mais baixo, é o nível de entrada, é por onde as pessoas começam. Então é esperado que todo mundo, no 4, 5, 6, 7, domine completamente o que o 3 faz. E o 3 também, muito óbvio, né? É aquilo que é esperado do trabalho do dia a dia dessa pessoa. Lá na conta azul, a gente optou por seguir um caminho de detalhamento do que era esperado. Então, ó, realiza protótipo de alta fidelidade no Figma, prototipa a solução, desenhando fluxo e contrafluxo, etc, etc. É aquilo que é esperado de um profissional júnior, um profissional que está entrando na empresa. Na sequência, vamos pegar aqui do 4. O 4 você vai ver que, então aqui em cima, né, a leitura, ó, o 4 ele vai dominar completamente tudo que está aqui e dali em diante também, o 5, 6 e o 7. Mas o 3, como a gente está falando de um nível acima, ele não vai dominar completamente porque não está no nível dele, mas ele vai dominar parcialmente. Então é esperado que todo profissional lá na conta azul, ele domine parcialmente, inclusive o próximo nível. Por que a gente fez isso? Porque você não pode congelar as pessoas na cadeira delas, você não pode ter expectativa de que elas só façam aquilo que está na cadeira delas. Isso vai ser ruim até para as pessoas, porque elas não vão entender porque elas não estão sendo promovidas se elas já estão fazendo o trabalho de um pleno, por exemplo. A gente estruturou e desenhou esse mapa para quê? O que é esperado da tua cadeira você tem que dominar completamente. Agora, o que está na próxima cadeira, você tem que dominar parcialmente. E o que está na próxima cadeira ainda, você tem que dominar um pouco. Então veja só, aqui eu estou falando do nível 5,
né, 2 níveis acima, e quando a gente olha aqui para o 3, então vamos voltar aqui ó, na nossa legenda, ó, domina pouco. Então, o colaborador individual 3 aqui, que é o Júnior, ele vai dominar completamente tudo que está aqui no mapa dele, ele vai dominar parcialmente tudo que está no próximo nível, e ele vai dominar um pouco tudo que está 2 níveis acima. Por que a gente fez isso? Mais uma vez, porque as pessoas elas não vão fazer só aquilo que é esperado dentro da carreira, dentro da cadeira delas. Às vezes elas vão estar fazendo coisas que vão um pouco além. E isso é super importante, você precisa disso, até para poder dar projeção e para a pessoa saber como que ela vai ser promovida, como que ela dá o próximo passo. Porque senão a pessoa também, ela faria 5, 6 coisas e entenderia que está pronta para ser promovida. E isso não é verdade, porque provavelmente ela não vai dominar completamente aquilo ainda. Então, isso facilitou muito também e trouxe uma boa gestão de comunicação e gestão de expectativa sobre o trabalho. E aí, pegando o nosso exemplo aqui do 3, quando a gente vai lá para o 6, que aí já está bastante nível acima, ó, o 6 e o 7. Vamos voltar aqui na nossa legenda. Não necessita dominar. Então, isso funciona para todos. Se você for ver o 4 aqui, ele vai ter um domínio completo do que está no nível, né, do 4. O que está aqui no nível do 5, ele vai começar a dominar já parcialmente. O que está aqui no 6, ele vai dominar pouco. E o que está no 7, não tem necessidade de dominar. Então, isso acontece com todos os níveis. O mapa ele foi criado pensando nisso. E como eu comentei, né, é uma boa ferramenta aí de gestão de expectativa. Você pode criar ele, eu vou deixar a ferramenta aqui. Depois você pode olhar, enfim, e se inspirar. Mais uma vez, né, eu não quero que você copie. Não entre aqui e copie o que a gente escreveu lá. Pensa no que faz sentido para você dentro do teu contexto. E dando sequência, então, à criação desse mapa, como eu comentei, uma ferramenta também prática que eu vou trazer aqui para você, você pode já, a partir de amanhã, inclusive, se você quiser aplicar esse teste aqui no teu time, você vai conseguir fazer. É uma ferramenta de nivelamento de time. Essa ferramenta foi criada por mim e pelo João Paulo. A gente criou ela pensando em auxiliar outras lideranças de design. Então teve N empresas que já utilizaram essa ferramenta aqui e ajudaram a gente na construção, dando feedbacks e tudo mais, para a gente poder evoluir a ferramenta. Você vai perceber que ela é uma ferramenta um pouco extensa, ela é grande, porque o propósito dela era esse mesmo. A gente trazer aqui uma quantidade de detalhamento, uma quantidade de informações que fossem pertinentes para as empresas. Com certeza a gente falhou em algumas coisas, com certeza tem coisas que estão faltando e pode ser que no teu contexto, inclusive, você perceba isso. Mas, mais uma vez, é uma ferramenta para acelerar esse processo de criação, porque você pode utilizar isso daqui tanto para criar o mapa de habilidades, quanto para nivelar o teu time, entender aonde o teu time está e como é que você está posicionando esse time. Então, explicando aqui a ferramenta, ela está separada aqui em visual, interação, pesquisa e estratégia, e pensamento de produto, comunicação, solução de problemas e liderança. Por que eu quebrei essa divisão em dois, tá? Embora tenha 8 abas. Você vai ver aqui no resultado que a gente separou por Craft Skills e Core Skills. O que significa isso? Aqui a gente está falando de Soft e Hard Skill. Soft Skill a gente fala principalmente de comportamento, a maneira que a pessoa está fazendo, como que ela está agindo. E Hard Skill a gente está falando de capacidade técnica. Então aquilo que a pessoa faz com o aprendizado que ela tem, ferramentas que ela sabe utilizar, práticas, processos e tudo mais. Soft Skill e Hard Skill. Quando a gente está falando de Craft Skill, então a gente está falando da parte de Hard Skill. Por isso que está aqui, visual, interação, pesquisa e estratégia. Porque na nossa visão, é isso que bons designers precisam desenvolver, é isso que bons designers sabem. E quando a gente está falando aqui de Core Skills, a gente está falando de pensamento de produto, comunicação, solução de problemas e liderança. Então a ferramenta está dividida aqui em 2 momentos, são 8 etapas, e dentro de cada uma dessas etapas, a pessoa designer vai ter que responder. Então, por exemplo, solução de problemas. Cria soluções para problemas de design simples e específico, como adicionar ao carrinho. Um exemplo aqui. Aqui do ladinho vai ter níveis de dominância, que vão do 0 ao 5, sendo 0 não domina e 5 domina completamente. E essa é uma avaliação individual que a pessoa designer vai ter em relação àquele conhecimento que ela tem sobre solução de problemas aqui, por exemplo, ou sobre liderança, comunicação, pensamento de produto, etc. Conforme a pessoa for respondendo, aqui vai gerar um resultado. Então, nesse resultado, ele vai gerar um gráfico para você saber e principalmente para você poder comparar as pessoas, entender onde elas estão posicionadas dentro da empresa. E vai gerar aqui também outro gráfico mostrando as quebras em relação a apoia, executa, define e lidera. O que significa isso? Aqui em cima tem os conceitos. Então, quando uma pessoa ela apoia, significa que ela tem pouca ou nenhuma experiência sobre aquilo. Quando uma pessoa executa, ela tem uma média e considerável experiência.
Quando ela define, ela tem anos de experiência, e quando ela lidera, ela tem muita experiência e é capaz de contribuir, inclusive para definição e até do que pode ser referência no mercado. Então, por exemplo, aqui dentro desse nosso exemplo aqui, a pessoa designer que respondeu, a gente pode ver que em relação a visual, ela apoia, ou seja, ela tem quase nenhum conhecimento sobre visual, mas agora a estratégia, pesquisa e interação já está muito mais alto. E aí, mais uma vez, né? Você precisa pensar no teu contexto, aquilo que é importante para a tua empresa. Pode ser que onde você está, visual não seja realmente relevante. Então, não faz mal a pessoa ser abaixo aqui da expectativa. Agora, se você precisa de um bom conhecimento das pessoas designers em relação a visual, você já consegue mapear esse ponto de atenção e você já consegue endereçar planos de desenvolvimento ou até novos treinamentos que as pessoas têm que fazer. Você vai ver que isso funciona aqui embaixo da mesma maneira. Então aqui nos Core Skills ele também vai dar uma categoria aqui entre apoia, executa, define e lidera, ele vai gerar o gráfico. E no final ele vai trazer um resultado final aqui. Então nesse caso, o resultado final é de um Staff Designer. Isso daqui, se você não quiser utilizar, você pode vir e apagar, porque isso daqui pode sim gerar um problema. Normalmente designers, quando eles não têm uma boa visão em relação a onde eles estão, eles tentam posicionar, eles podem até entender como é que a ferramenta funciona para tentar te mostrar que ele está num nível acima, enfim, que ele quer ser promovido ou promovido. Então tem que tomar bastante cuidado aqui com isso, tá? A minha recomendação é que você faça esse preenchimento junto com a pessoa, por mais que leve mais de uma hora, tenho certeza que isso vai acontecer. Se você deixar uma hora para fazer isso, uma one-on-one, você vai precisar de umas 2 ou 3, talvez, para poder passar com bastante detalhe, porque aí você pode até pegando as percepções. Se a pessoa deu uma nota 5 em algum ponto que você acredita que talvez a pessoa não domine completamente, você pode pedir para a pessoa trazer evidências sobre aquilo. Como que ela está trazendo, né? Como que ela está se avaliando, por que ela acredita que domina completamente aquilo. E aí você vai ajustando e calibrando a régua. Uma dúvida também que sempre pergunto quando a gente mostra essa ferramenta é: eu posso fazer uma avaliação 360? Pode. Você pode pedir para outras pessoas também avaliarem, né, as pessoas designers. O cuidado que você tem que ter aqui é que a ferramenta ela é bastante extensa, vai demandar de um tempo, principalmente para as pessoas responderem e você depois poder analisar esses resultados. Então toma cuidado com isso, se você quiser aplicar dessa maneira não tem problema nenhum. Eu acredito que o propósito aqui é te trazer mais uma ferramenta que você pode, a partir de amanhã, já aplicar no teu time, trazer uma boa visão e principalmente não ficar no escuro em relação ao nivelamento do teu time, mas você também pode olhar para isso daqui e criar o teu mapa de habilidades, porque você vai ver que aqui já está separado, já tem o texto e a gente fez isso daqui mesmo para as pessoas copiarem. Então fica bem à vontade, né, para copiar essa ferramenta. Eu espero que todas as ferramentas que eu trouxe aqui para você te ajudem na gestão de expectativa, tanto individual quanto coletiva aí do teu time.